Imagina um homem que passou 2 anos inteiros roubando dezenas de lanchonetes do McDonald's, entrando pelos telhados no meio da madrugada, escondido nos banheiros até o início do expediente, e então saindo armado para render os funcionários, mas sempre mandando eles pegarem seus casacos antes de trancá-los na câmara frigorífica. Um homem tão paradoxal, tão cheio de contradições, que os próprios funcionários que ele roubava depois descreviam ele como um cara gente boa. Um homem que, depois de escapar da prisão, decidiu se esconder não em alguma floresta remota, não em outro estado, não fora do país, mas dentro de uma loja de brinquedos, por meses. Comendo M&M's de amendoim, dormindo em roupas de cama do Homem-Aranha e construindo câmeras de vigilância caseiras com babás eletrônicas para monitorar os funcionários. Essa história existe. Ela é real. E foi exatamente ela que deu origem a O Bom Bandido, um dos filmes mais surpreendentes de 2025. Antes de falar sobre o filme em si, sobre as atuações, sobre a câmera, sobre tudo que faz O Bom Bandido funcionar, é preciso entender quem é Jeffrey Allen Manchester, porque sem entender esse homem, o filme perde metade do seu impacto. E entender ele é exatamente o que Derek Cianfrance passou mais de 4 anos fazendo, acumulando mais de 400 horas de telefonemas com o próprio Manchester, que até hoje cumpre pena em uma penitenciária de segurança máxima na Carolina do Norte. Manchester nasceu em Sacramento, Califórnia, em 1971. Cresceu, alistou-se no exército americano e foi designado para a 82ª Divisão Aerotransportada, uma das unidades militares mais respeitadas dos Estados Unidos. Ali ele aprendeu habilidades de paraquedista, rapel, consciência tática, como usar o ambiente ao seu redor de forma precisa e calculada. Ninguém sabia que essas habilidades um dia seriam usadas de uma forma que nenhum superior militar poderia ter imaginado. Casou cedo, teve filhos, e durante algum tempo a vida seguia uma trajetória aparentemente normal. Mas em novembro de 1998, algo mudou. Sem que o mundo soubesse, Manchester iniciou uma carreira paralela como ladrão. E o método que ele desenvolveu era tão específico, tão peculiar, que rapidamente chamaria a atenção das autoridades e da imprensa, rendendo a ele um apelido que ficaria registrado na história do crime americano: o Roofman, o Homem do Telhado. O esquema funcionava assim. Manchester escolhia um McDonald's, geralmente à noite ou de madrugada, e abria um buraco no telhado usando ferramentas que trazia consigo. Ele descia pelo vão, se escondia dentro do banheiro e esperava. Esperava pacientemente até que o turno da manhã chegasse, os funcionários entrassem, a rotina começasse. Só então ele aparecia, armado, mas sempre com uma certa cortesia desconcertante. Pedia para os funcionários se juntarem na câmara fria. Mas antes, sugeria que eles pegassem os casacos, esvaziava o caixa e desaparecia. Parece simples demais. E foi exatamente essa simplicidade que permitiu que ele repetisse o processo cerca de 40 vezes ao longo de 2 anos, atravessando vários estados americanos, sempre usando a mesma abordagem metódica que a 82ª Aerotransportada havia treinado nele para outros fins. Um porta-voz do Departamento de Justiça da Califórnia chegou a dizer ao Los Angeles Times, em 2000, que muitos dos funcionários que ele havia roubado ficaram impressionados com o quão educado e decente ele parecia ser. Um verdadeiro cavalheiro, nas palavras deles. Em maio de 2000, a sorte acabou. Na Carolina do Norte, tentando roubar 2 McDonald's no mesmo dia,
Manchester foi traído por um alarme silencioso acionado por um funcionário. Ele fugiu a pé, mas a polícia o encontrou no estacionamento de uma igreja próxima. Havia uma certa ironia poética nisso. E Derek Cianfrance certamente não deixou esse detalhe escapar ao adaptar a história. Manchester foi condenado a 45 anos de prisão e internado no Brown Creek Correctional Institution, uma instituição penal na Carolina do Norte. Mas ele ficou lá por apenas 4 anos. Em junho de 2004, Manchester executou uma fuga que parecia roteiro de filme. Trabalhando na oficina de metal da prisão, ele passou semanas construindo uma plataforma de mate compensado que pintou de preto com spray. No dia da fuga, ele se escondeu embaixo de um caminhão de entrega usando essa plataforma como escudo, saindo da prisão sem ser detectado. Uma vez livre, pegou carona até Charlotte, na Carolina do Norte, a cerca de 80 quilômetros de distância, e começou a planejar o que, na sua cabeça, seria o grande golpe que mudaria tudo. Mas em vez de fugir para longe, em vez de desaparecer, Manchester fez algo que é difícil de categorizar como inteligente ou completamente absurdo. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Ele começou a se esconder dentro de um Toys R Us em Charlotte. Nas áreas de estoque nos fundos da loja, onde grandes caixas de brinquedos ficavam empilhadas, havia espaço suficiente para que um homem montasse um esconderijo discreto. E foi exatamente o que ele fez. Por meses, Manchester viveu dentro da loja. De dia, ficava escondido. À noite, quando os últimos funcionários iam embora, ele circulava livremente pelo espaço, comendo doces da seção de guloseimas, assistindo televisão, jogando videogame. Com o tempo, ele instalou babás eletrônicas estrategicamente posicionadas para monitorar os movimentos dos funcionários e evitar surpresas. Quando o movimento da loja aumentou com as festas de fim de ano de 2004, ele expandiu seu território para o Circuit City abandonado que ficava na loja ao lado, onde construiu um pequeno apartamento embaixo de uma escada. Paredes pintadas, pôsteres pendurados, uma televisão, uma coleção de filmes. E então ele foi além do que qualquer pessoa esperaria de um fugitivo em situação precária. Ele saiu. Começou a frequentar a comunidade local, usando o nome falso de John Zorn, afirmando trabalhar para o governo americano e ser um nova-iorquino de passagem pela cidade. Manchester se infiltrou em uma igreja, fez amigos, participou de eventos comunitários. E se apaixonou por uma mulher chamada Lee Wayne Scott, funcionária do próprio Toys R Us, onde ele morava escondido. É nesse ponto que a história de Jeffrey Manchester deixa de ser apenas uma curiosidade policial e se torna algo muito mais complexo, muito mais humano. Porque o que aconteceu entre Manchester e Leigh não foi uma jogada calculada. Foi real. E foi exatamente essa humanidade, essa incapacidade de ser frio o suficiente para simplesmente desaparecer, que levou à sua recaptura. O bom bandido captura tudo isso. Channing Tatum vive Jeffrey Manchester com uma presença física e emocional que seria fácil de elogiar em termos genéricos, mas que merece muito mais do que isso. E vamos chegar lá. O filme foi dirigido por Derek Cianfrance, o cineasta por trás de Namorados para Sempre e O Lugar Além dos Pinheiros, e representa uma virada surpreendente em sua carreira. Mais leve, mais acessível, mais engraçado do que qualquer coisa que ele havia feito antes. Mas, com toda a profundidade emocional que é a marca registrada do seu trabalho. O filme estreou no Brasil em 16 de outubro de 2025, com distribuição da Diamond Films, e chegou aos cinemas americanos no dia 10 do mesmo mês,
após sua premiere mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro. Com um orçamento de 19 milhões de dólares e uma bilheteria mundial de quase 35 milhões, O Bom Bandido não foi um blockbuster no sentido convencional da palavra. Mas foi um dos filmes mais comentados, mais apreciados pela crítica e mais queridos pelo público naquele final de 2025. E há uma razão muito específica para isso. Não é só a história extraordinária que está na base de tudo. É o que Derek Cianfrance fez com essa história e o que Channing Tatum fez com esse personagem. É a combinação de um cineasta que passou 4 anos e meio obcecado com um homem que ele nunca conseguiu categorizar como herói ou vilão. Com um ator que encontrou na vulnerabilidade de Jeffrey Manchester o papel mais honesto de toda a sua carreira. Nos próximos blocos desse vídeo, vamos passar por tudo. A história completa do filme. As escolhas técnicas que fazem cada cena respirar de um jeito diferente. O que a crítica disse. O que o público sentiu. E por que O Bom Bandido merece muito mais do que o fim de semana de estreia que ele teve. Mas primeiro, precisamos falar sobre o homem que tornou esse filme possível do jeito que ele é. Derek Cianfrance, o diretor que passou 4 anos e meio em telefonemas de 15 minutos com um preso de segurança máxima, porque estava convicto de que aquela história precisava ser contada. Tem diretores que encontram uma história e a adaptam. E tem diretores que são encontrados por uma história, que passam anos sendo perseguidos por ela, incapazes de largar, incapazes de parar de pensar no que ela significa, até que finalmente não existe mais outra opção a não ser fazer o filme. Derek Cianfrance é claramente o segundo tipo. E O Bom Bandido é, talvez, o exemplo mais extremo disso em toda a sua carreira. Para entender por que essa história chegou até ele da forma que chegou, e por que ele levou tanto tempo para fazê-la, é preciso conhecer um pouco de quem é Cianfrance como cineasta. Ele nasceu em Lakewood, no Colorado, e desde cedo desenvolveu uma obsessão por filmes que não tinham medo de mostrar a dor real das relações humanas. Não a dor dramatizada, não o sofrimento calculado para arrancar lágrimas, mas aquele desconforto genuíno que vem de assistir a pessoas fazendo escolhas erradas por razões completamente compreensíveis. Namorados para Sempre, de 2010, foi o filme que colocou Cianfrance no mapa internacional. Com Ryan Gosling e Michelle Williams, o filme retratava o colapso de um casamento de forma tão crua, tão desprovida de julgamento moral, que muita gente saiu do cinema precisando de um tempo para processar o que tinha assistido. Não era um filme sobre um herói e um vilão dentro de um relacionamento. Era um filme sobre 2 seres humanos normais se machucando mutuamente de formas que nenhum dos dois conseguia evitar completamente. 3 anos depois, em 2013, Cianfrance lançou O Lugar Além dos Pinheiros, com Ryan Gosling e Bradley Cooper. Um filme de estrutura ambiciosa que explorava as consequências das escolhas de um pai ao longo de décadas, passando pelos filhos, pelas cicatrizes que ficam, pela impossibilidade de escapar da herança de quem você foi. E em 2021, ele assinou todos os 6 episódios da minissérie da HBO Eu Sei Que Isso é Verdade, com Mark Ruffalo interpretando gêmeos com destinos completamente opostos. O padrão é claro. Cianfrance é um cineasta de contradições humanas. Seus personagens raramente são bons ou maus. São pessoas que amam de forma errada, que machucam as pessoas certas pelas razões erradas, que carregam uma bondade genuína debaixo de ações indefensáveis. E foi exatamente isso
que ele encontrou na história de Jeffrey Manchester. Cian France contou em entrevistas que ouviu falar de Manchester alguns anos atrás pela primeira vez. E que a história simplesmente não saía da cabeça. Não era o aspecto do crime que o fascinava, era a contradição. Um homem que roubava pessoas, mas mandava elas pegarem seus casacos. Um foragido que poderia estar em qualquer lugar do mundo e escolheu se esconder em uma loja de brinquedos. Um criminoso que tinha um bilhete de avião para a liberdade no banco do passageiro do carro e decidiu dar meia volta porque não queria ir embora sem se despedir da namorada. A produção do filme foi anunciada em fevereiro de 2024, com Channing Tatum já confirmado no papel principal. Mas o trabalho de Cian France com a história havia começado muito antes disso. Por 4 anos e meio, o diretor manteve contato regular com Manchester através de telefonemas de 15 minutos. O limite permitido pelo sistema penitenciário de segurança máxima. Ao final desse processo, Cian France havia acumulado mais de 400 horas de conversa com o homem que seu filme iria retratar. Mas Cian France não ficou só na palavra de Manchester. Ele sabia que um homem em prisão de segurança máxima, contando sua própria história, poderia estar embelezando os fatos, omitindo inconveniências, construindo uma versão de si mesmo mais palatável. Então, ele foi atrás de todo mundo. Falou com a mãe de Manchester, com o irmão, com o sargento que liderou a força-tarefa que o prendeu, com membros do SWAT, com o juiz que assinou a sentença, com funcionários do McDonald's que Manchester havia trancado em câmaras frias, com Lee Wainscott, com o pastor da igreja que Manchester frequentou durante sua fuga, com o motorista do caminhão de entrega que, sem saber, serviu de veículo para a fuga da prisão. E gravou o filme nos lugares onde tudo aconteceu de verdade. Charlotte, na Carolina do Norte, foi a cidade escolhida para as filmagens. O que significa que Cian France estava literalmente nos mesmos locais, onde Manchester havia vivido sua história. Isso não é só um detalhe logístico. Para um diretor da filosofia de Cian France, filmar onde a história aconteceu de verdade é parte integrante do processo criativo. Uma forma de deixar que a realidade do lugar contamine a ficção de maneiras que um estúdio nunca conseguiria replicar. O roteiro foi escrito por Cian France, em parceria com Kurt Gunn, baseado em um roteiro anterior de David Stephens e Peter Petrucci. E a decisão fundamental que moldou tudo foi a mesma que moldou cada projeto anterior de Cian France: não moralizar. Não dizer ao público o que sentir sobre Jeffrey Manchester. Apresentar o homem em toda a sua complexidade e deixar cada espectador lidar com ele da forma que achar melhor. Em entrevistas, Cian France foi direto sobre isso. Ele disse que em filmes americanos, estamos acostumados a receber heróis e vilões claramente definidos, mas que na vida real, ele nunca encontrou um herói ou um vilão de verdade. Apenas pessoas. E O Bom Bandido é, acima de tudo, um filme sobre uma pessoa, imperfeita, contraditória, capaz de atos generosos e de atos que causaram dano real a pessoas reais. E sobre como outras pessoas ao redor dessa pessoa responderam com uma empatia que o próprio Cian France claramente achou surpreendente. O título em inglês, Roofman, é o apelido que a imprensa americana deu a Manchester durante sua carreira como ladrão, uma referência direta ao método de entrar pelos telhados. No Brasil, a Diamond Films optou por O Bom Bandido. Uma tradução livre que captura perfeitamente o paradoxo central do personagem, mas que abre mão do apelido específico que ficou famoso nos anos 2000. É uma escolha interessante,
Porque O Bom Bandido imediatamente posiciona o filme como uma história sobre um criminoso que não é exatamente um criminoso do jeito que estamos acostumados a ver no cinema. Que a distribuidora brasileira tenha escolhido esse título sugere que eles compreenderam exatamente o que o filme estava tentando fazer. As filmagens começaram em 24 de outubro de 2024, em Gastonia, na Carolina do Norte, e terminaram em 12 de dezembro do mesmo ano. Pouco menos de 2 meses de produção. Um período relativamente curto para um filme com esse nível de ambição narrativa. E um elenco dessa magnitude. Ben Mendelsohn e Kirsten Dunst se juntaram ao projeto em setembro de 2024. Em outubro, a Miramax adquiriu os direitos de distribuição, com a Paramount Pictures responsável pelo lançamento nos Estados Unidos e no Reino Unido. Peter Dinklage, Uzo Aduba, Juno Temple, Lakeith Stanfield, Molly Price, Melanie Diaz e outros completaram o elenco ao longo daquele mesmo mês. Mas talvez o detalhe de produção mais revelador sobre o tipo de filme que Cian France queria fazer seja este. Ele decidiu filmar O Bom Bandido em película de 35mm. Em 2024, quando a maioria absoluta das produções hollywoodianas, inclusive filmes com orçamentos dezenas de vezes maiores, opta pelo digital. Cian France e seu diretor de fotografia Andris Parek insistiram em película. E eles conseguiram, apesar de todas as restrições orçamentárias, apesar de toda a pressão comercial na direção oposta. Essa escolha não foi estética por vaidade. Foi uma decisão narrativa consciente. O filme se passa em 1998 e nos anos seguintes. E Cian France queria que o visual carregasse a textura daquele tempo. Os grãos, as imperfeições, aquela qualidade quase documental que a película de 35mm dá a uma imagem, e que o digital, por mais sofisticado que seja, ainda não consegue replicar completamente. Quando você assiste O Bom Bandido, você sente que está olhando para algo que existiu de verdade. Não para uma recriação de algo que existiu. Há algo mais que precisa ser dito sobre por que Cian France estava tão determinado a fazer esse filme agora. Em entrevistas, ele falou sobre entrar na meia-idade e começar a pensar de forma diferente sobre segundas chances, sobre o peso das escolhas que fazemos quando somos jovens, sobre o quanto as pessoas ao nosso redor são capazes de nos perdoar, ou de nos surpreender com sua capacidade de perdão. Manchester é um homem que destruiu relacionamentos, que causou trauma a estranhos, que perdeu o contato com seus próprios filhos. E ainda assim, as pessoas que mais teriam motivo para odiá-lo, Leigh, o pastor Ron, falam dele com afeto genuíno. Para Cian France, isso não é ingenuidade. É uma forma de sabedoria que ele quis colocar no centro do filme. Uma crença de que a complexidade de uma pessoa não se resume a seus piores momentos, e que a empatia humana é capaz de alcançar lugares onde o julgamento moral simplesmente trava. Esse é o diretor que fez O Bom Bandido. E entendendo isso, você começa a entender por que o filme funciona da forma que funciona. E por que Channing Tatum, num papel que parecia improvável para ele, entregou algo que ninguém esperava. Existe um momento específico no set de O Bom Bandido que o diretor de fotografia Andris Parek mencionou em entrevistas com um sorriso na voz. A cena em que Channing Tatum aparece completamente nu confrontando Peter Dinklage. Parek disse que viu todos os lados de Tatum naquele dia, e que o que mais o surpreendeu não foi a disposição física do ator, mas a vulnerabilidade total, a entrega sem reservas, a confiança absoluta depositada no diretor e na equipe para fazer aquele momento funcionar.
Não tinha ego de estrela. Não tinha negociação sobre ângulos ou iluminação favorável. Era um ator completamente comprometido com o personagem, disposto a ir onde o personagem precisava ir. Isso resume muito bem o que Channing Tatum fez em O Bom Bandido. Para entender por que essa performance é tão significativa, vale lembrar o caminho que Tatum percorreu até chegar aqui. Ele entrou no radar mainstream como dançarino e modelo antes de se tornar ator, e passou boa parte dos anos 2010 construindo uma carreira sólida em filmes de ação e comédia. A franquia 21, Jump Street, Magic Mike e sua sequência. Filmes como The Vow e G.I. Joe. Era um ator com presença física inegável, carisma genuíno na tela, e um talento para a comédia que muitas vezes era subestimado. Mas raramente era colocado em situações que exigiam dele uma exposição emocional mais funda, mais arriscada. Fosse O Bom Bandido esse tipo de papel. E Tatum sabia disso. Em entrevistas durante a promoção do filme, Tatum falou sobre o quanto trabalhou para entender Jeffrey Manchester não como uma série de façanhas criminais, mas como um ser humano com uma lógica interna específica. Alguém cuja incapacidade de fazer as coisas na metade do caminho, seja no crime ou no amor, era ao mesmo tempo sua maior fraqueza e a coisa mais humana nele. Cian France descreveu Manchester para o Time com uma frase que ficou famosa durante a divulgação do filme. Se Jeff quer matar uma formiga, ele usa uma marreta. Ele simplesmente exagera em tudo. E Tatum pegou essa qualidade e a transformou em algo que é ao mesmo tempo engraçado, encantador e profundamente triste, dependendo da cena. O próprio Manchester teve conversas com Tatum durante a preparação. E a reação do criminoso real ao ator, que o interpretaria, ficou registrada numa fala que Cian France repetiu em várias entrevistas. Com um prazer visível. Manchester ligou para o diretor depois de falar com Tatum e disse: "Channing e eu temos muito em comum. Os dois temos um motor muito potente. Os dois jogamos na posição de defensive end e os dois somos extremamente bonitos." O fato de Manchester ter dito isso de dentro de uma penitenciária de segurança máxima diz tudo sobre o tipo de personagem que ele é. E diz também por que Tatum era a escolha certa para interpretá-lo. Porque para jogar esse papel com convicção, o ator precisava ter a mesma combinação específica de autoconfiança genuína e charme desarmante que define Manchester. Tatum aparece em quase todas as cenas do filme. O Bom Bandido é essencialmente sustentado por ele. Pela forma como ele carrega o peso moral da história, sem nunca tornar Jeffrey simpático de forma artificial ou condená-lo de forma fácil. Há uma cena específica, na primeira parte do filme, onde ele está na festa de aniversário da filha e claramente sabe que a polícia está chegando. O que Tatum faz naquele momento? A hesitação, a mistura de amor paternal genuíno e o instinto de sobrevivência que entra em conflito direto com ele. É o tipo de coisa que críticos chamam de trabalho de verdade. Não é técnica, é entrega. E a direção de Cian France potencializou isso de uma forma muito específica. O diretor não diz ação e não diz corte. As cenas começam quando ele simplesmente diz aos atores para irem quando estiverem prontos, e terminam quando a película acaba. Isso cria um ambiente de set completamente diferente do usual. Os atores não estão esperando um sinal externo. Eles estão vivendo o espaço entre a preparação e a performance, e frequentemente é nesse espaço, quando a câmera já está rodando, mas o ator ainda não começou oficialmente, que as coisas mais interessantes acontecem. Parek confirmou que Cian France capturou material nesses momentos de transição, que acabou sendo usado no corte final.
Para Tatum, esse método foi libertador. Ele não precisava ligar e desligar para uma palavra de comando. Ele simplesmente era Jeffrey Manchester enquanto a câmera estava presente. Mas O Bom Bandido não é um filme de um ator só. O elenco de apoio é um dos mais impressionantes montados em um filme americano em 2025. E cada pessoa foi escolhida com uma precisão que reflete o quanto Cian-France pensou na textura humana de cada cena. Lakeith Stanfield interpreta Steve, o amigo de Manchester da época do exército, agora operando um esquema de documentos falsos. Stanfield é um ator que consegue fazer qualquer personagem parecer que tem uma vida inteira acontecendo fora de cena. E Steve é exatamente esse tipo de figura, presente em momentos cruciais da história. Mas sempre com a sensação de que existe muito mais por baixo do que o filme mostra. A cena entre Tatum e Stanfield, onde Jeffrey pede os documentos falsos, é construída em torno de um silêncio carregado de história compartilhada entre os dois personagens. E os dois atores jogam esse silêncio com uma naturalidade que só vem de atores que confiam completamente um no outro dentro de uma cena. Peter Dinklage interpreta Mitch, o gerente do Toys R Us. É um papel que em mãos erradas poderia virar caricatura facilmente. O gerente meio obtuso que não percebe o que está acontecendo na própria loja. Mas Dinklage dá a Mitch uma dignidade específica, uma espécie de orgulho profissional que faz com que o personagem seja engraçado e simpático ao mesmo tempo. E a cena que Parek mencionou, com Tatum no confrontando Dinklage, só funciona porque os dois atores tratam aquele momento com uma seriedade completamente inesperada que o torna ao mesmo tempo hilário e estranhamente emocionante. Ben Mendelsohn interpreta o pastor Ron Smith. E aqui há um detalhe que vai além da ficção. O pastor Ron real, que conviveu com Manchester durante os meses em que ele esteve foragido em Charlotte, aparece no próprio filme, em uma participação especial como funcionário de uma loja de penhores. Cian-France quis que as pessoas reais da história de Manchester fizessem aparições no filme, não como curiosidade, mas como uma forma de ancorar a ficção na realidade de maneira concreta e visível. A policial Catherine Scheimreif, que prendeu Manchester de verdade, aparece como uma policial aposentada em um evento social da igreja. O motorista do caminhão que Manchester usou para escapar da prisão aparece como o próprio motorista do caminhão. A verdadeira Leigh Wayne Scott, agora Leigh Moore, aparece como uma guarda de travessia. Esse é um recurso narrativo raro no cinema americano contemporâneo. Misturar os personagens reais com os atores que os interpretam dentro do mesmo filme. E Cian-France o usa sem jamais torná-lo um truque. Funciona porque o filme já estabeleceu, desde o primeiro frame, que esta é uma história verdadeira. A presença das pessoas reais não quebra a ilusão. Ela a aprofunda. Juno Temple aparece como Michelle, namorada de Steve, em um papel que existe principalmente para dar textura ao universo de pessoas ao redor de Jeffrey. Temple é o tipo de atriz que entra em uma cena e imediatamente você sente que aquele universo é habitado por pessoas reais, não por personagens funcionais. Uso Aduba interpreta Eileen, esposa do pastor, com uma graça discreta que complementa perfeitamente o trabalho de Mendelsohn. E Tony Revolori tem uma cena memorável como gerente de um McDonald's que é roubado por Manchester, onde a tensão e o absurdo cômico da situação se equilibram de uma forma que mostra o quanto Cian-France confiava no seu elenco para navegar o tom específico do filme. Porque O Bom Bandido tem um tom que é muito difícil de sustentar. É simultaneamente um filme de crime,
uma comédia, um romance e uma história de redenção que nunca promete redenção real. Em outros filmes, essa mistura desmorona. Aqui ela funciona porque cada ator entende exatamente em que tipo de história está e porque Cian Franz nunca pede para ninguém forçar um tom que não sai naturalmente da cena. O elenco foi montado ao longo de outubro de 2024, com as filmagens começando menos de um mês depois. A velocidade com que tudo se encaixou, considerando os nomes envolvidos, sugere que havia algo na história e na visão de Cian Franz para ela, que tornou o projeto imediatamente atraente para atores que têm o luxo de escolher o que fazem. Não é difícil entender por quê. O Bom Bandido oferece o que todo ator de verdade quer. Personagens que existem numa zona cinzenta moral. Um diretor que cria espaço para o acidente feliz. E uma história real por baixo de tudo que garante que nenhuma performance precisa inventar peso. O peso já estava lá, esperando. Há uma cena no filme que Derek Cianfrance descreveu como uma das mais importantes de todo O Bom Bandido. Jeffrey Manchester, usando o nome falso de John Zorn, fingindo ser um nova-iorquino de passagem pela cidade, leva Leigh Wainscott para um parque para o que seria o primeiro encontro oficial dos dois. E o que acontece nessa cena não é o que você esperaria de um romance hollywoodiano. Não tem trilha sonora pop, cuidadosamente selecionada cobrindo imagens bonitas dos dois rindo ao pôr do sol. Em vez disso, a câmera simplesmente fica com eles. Você ouve a conversa deles. Os pequenos testes, os comentários sem importância, a construção gradual de uma familiaridade que ainda não existia, mas que claramente queria existir. E no final daquela primeira saída, foi a própria Leigh quem deu o próximo passo. Cian Franz usou um detalhe da vida real para construir essa cena. Aquele parque é o mesmo onde o casal real foi no primeiro encontro. E a dinâmica que Leigh Wainscott descreveu para o diretor, a sensação de que havia algo naquele homem que ela não conseguia explicar, uma combinação de charme e urgência que parecia quase desesperada sem nunca ser perturbadora. Foi o que Kirsten Dunst usou como ponto de partida para construir seu personagem. Dunst é uma das atrizes mais subestimadas do cinema americano. Isso pode soar estranho para alguém que esteve no centro de uma das franquias mais populares do início dos anos 2000, como Mary Jane Watson nos filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi. Mas Dunst sempre foi mais interessante do que o mainstream a tratou. Filmes como Melancholia, de Lars von Trier, e A Balada de Buster Scruggs, dos irmãos Coen, mostraram uma atriz capaz de trabalhar em frequências emocionais muito específicas, com uma presença que nunca pede atenção e exatamente por isso captura toda a atenção disponível. Em O Bom Bandido, ela faz isso de novo. Leigh Wainscott é uma mulher que passou por coisas difíceis. Um casamento que terminou, 2 filhas para criar, uma vida estruturada em torno da comunidade da igreja e do trabalho na loja. Quando Jeffrey Manchester entra nessa vida com o nome de John Zorn, ela sente algo que não sentia há muito tempo. E Dunst mostra esse despertar com uma delicadeza que evita todos os clichês óbvios. Não é uma mulher desesperada encontrando um homem. É uma mulher completa em si mesma que encontra alguém que, por um momento, faz o mundo parecer mais cheio de possibilidades. O que torna a performance de Dunst tão poderosa é o que acontece nas cenas em que Leigh começa a suspeitar. Há um momento no filme onde ela claramente reconhece Jeffrey durante a execução de um roubo, apesar de todo o disfarce. E ela não diz nada. Dunst joga aquele silêncio de uma forma
que é ao mesmo tempo completamente compreensível e devastadora, porque você entende que ela escolheu continuar, que a escolha custou algo e que ela sabia exatamente o preço que estava pagando. A química entre Tatum e Dunst foi reconhecida unanimemente pela crítica como o coração do filme. E ela não é do tipo que explode na tela de forma óbvia. É uma química construída de proximidade, de pequenas escolhas, de olhares que carregam mais do que o diálogo. Nos bastidores, Cian France trabalhou ativamente para criar condições que permitissem que essa química emergisse de forma orgânica, em vez de simplesmente instruir os atores sobre o que sentir. O parque onde foi filmado o primeiro encontro, o cuidado com os objetos de cena que cercavam os personagens, a decisão de não dizer ação. Tudo isso criava um ambiente onde as fronteiras entre o ensaio e a filmagem eram deliberadamente borradas. O próprio diretor de fotografia Andrzej Parek mencionou que a última cena do filme, entre Tatum e Dunst, é magicamente construída exatamente por esse motivo. Ele disse que não havia um olho seco na sala quando filmaram aquela cena. E que o que Tatum fez naquele momento específico, a disposição de não se segurar, de não proteger nada, foi uma das coisas mais surpreendentes que ele viu em um set de filmagem. Essa cena final não será descrita aqui em detalhes. Ela merece ser experimentada sem aviso prévio. Mas é importante dizer que O Bom Bandido termina de uma forma que é ao mesmo tempo inevitável e inesperadamente gentil. Cian France não torce a faca. Ele simplesmente mostra dois seres humanos num momento de verdade, depois de tudo o que aconteceu, e confia que o espectador consegue carregar o peso daquele momento sem que o filme precise dizer exatamente o que sentir. As filhas de Leigh no filme, Lindsay e Dee, são interpretadas por Lily Collins e Kennedy Moyer. E as cenas entre Tatum e as duas meninas estão entre as mais emocionalmente complexas do longa. Jeffrey Manchester tinha filhos que perdeu o contato. Quando ele começa a construir uma relação com as filhas de Leigh, você está vendo um homem tentando reparar algo que está quebrado em sua própria vida através de uma família que não é a dele e que ele não tem direito nenhum de ter. Tatum joga isso sem nunca explicar. Ele simplesmente está presente naquelas cenas de uma forma que diz tudo o que precisa ser dito. Ben Mendelsohn, como o pastor Ron Smith, traz ao personagem uma generosidade tranquila que âncora a comunidade da igreja de uma forma que evita qualquer tom condescendente. O pastor Ron Real falou com Cian France sobre Manchester com afeto genuíno, descrevendo aquele período como uma das experiências mais inesquecíveis de sua vida pastoral. Mendelsohn captura exatamente essa qualidade, um homem de fé que não se surpreende com a imperfeição humana, porque sua fé o preparou para receber pessoas exatamente do jeito que elas são, não do jeito que deveriam ser. Uso aduba como Ellie Smith, a esposa do pastor, tem menos tempo de tela, mas cada cena sua contribui para a sensação de que aquela comunidade existe de verdade, que aquelas pessoas têm histórias além das que o filme mostra. É o tipo de trabalho que não aparece nas análises de atuação, mas que você sente imediatamente quando não está lá. E Kate Stanfield, como Steve, o ex-colega militar que opera o esquema de documentos falsos, é o único personagem do filme que tem uma visão clara e desapaixonada de quem Jeffrey Manchester realmente é. Steve não está apaixonado. Não está inspirado pela bondade paradoxal do amigo. Ele simplesmente conhece Jeff há muito tempo e sabe que aquilo vai terminar mal. Stanfield joga isso com um cansaço específico.
Não raiva, não desprezo, mas aquele cansaço de quem já teve essa conversa antes e sabe que não adianta ter de novo. O conjunto de atuações em O Bom Bandido forma algo que vai além da soma das partes. Cada personagem existe em relação a Jeffrey Manchester de uma forma diferente, como espelho, como julgamento, como esperança, como ceticismo, e através dessas relações, o filme constrói um retrato de um homem que resistiria a qualquer tentativa de retrato simples. Há um detalhe de produção que merece ser mencionado aqui, porque conecta o elenco à história real de uma forma que é ao mesmo tempo charmosa e conceitualmente elegante. Dentro da loja Toys R Us, reconstruída pela equipe de produção, com toda a merchandise de época cuidadosamente selecionada para ser fiel ao período, brinquedos dos anos 90, embalagens originais, produtos que exigiram meses de pesquisa e garimpo, havia roupas de cama do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha em questão era o dos filmes de Sam Raimi, o mesmo em que Kirsten Dunst interpretou Mary Jane Watson. Manchester dormia em roupas de cama do Homem-Aranha na vida real. E na ficção, o Homem-Aranha naquelas roupas de cama é o Homem-Aranha do filme estrelado pela própria Kirsten Dunst. Cian France mencionou em entrevistas que quando as pessoas veem aquele detalhe, muitas acham que é uma licença criativa deliberada, um piscar de olho do diretor para o passado da atriz. Mas não é. O Manchester real dormia nessas roupas de cama. O filme apenas honrou a realidade. E a realidade, nesse caso, era mais inventiva do que qualquer roteirista poderia criar. Esse é O Bom Bandido em miniatura. Um filme onde a verdade é mais estranha que a ficção e onde um elenco extraordinário encontrou em cada detalhe dessa estranheza algo profundamente, inegavelmente humano. O Bom Bandido começa com 4 palavras em tela preta. Não baseado em uma história real. Não inspirado em eventos reais. Simplesmente, esta é uma história verdadeira. Cian France escolheu essas palavras com cuidado cirúrgico e ele explicou o porquê. A história de Jeffrey Manchester é tão absurda, tão cheia de reviravoltas que desafiam qualquer senso de plausibilidade narrativa, que sem aquela afirmação direta, o espectador passaria o filme inteiro suspeitando que alguém exagerou nos detalhes para tornar tudo mais cinematográfico. A escolha de dizer esta é uma história verdadeira, sem qualificadores, sem o amortecedor do baseado em, é um convite e um desafio ao mesmo tempo. Acredite nisso. Porque aconteceu. E então o filme começa de verdade, e você entende imediatamente que Cian France estava falando sério. Estamos em 1998, na Carolina do Norte. Jeffrey Manchester tem 26 anos. É veterano do exército americano, treinado pela 82ª Divisão Aerotransportada, e está tentando sustentar uma família que está progressivamente desaparecendo das suas mãos. Seu casamento está afundando. Seus filhos estão sendo retirados da sua órbita pelo peso das circunstâncias que ele não sabe, ou não consegue, consertar. E há nele algo que o exército apurou, mas não conseguiu redirecionar completamente. Uma capacidade extraordinária de observação, de identificar padrões de comportamento, de explorar rotinas. Channing Tatum estabelece Jeffrey nos primeiros minutos do filme com uma economia de meios que é admirável. Não há cena de origem melodramática. Não há momento de virada em câmera lenta onde o personagem decide se tornar criminoso. Há apenas um homem que um dia olha para as circunstâncias ao redor e aplica as ferramentas que possui para resolver o problema imediato à frente. No caso de Jeffrey Manchester, as ferramentas são precisão militar,
um talento natural para observar rotinas e uma ausência total de medo físico. O problema imediato é dinheiro. A solução que ele encontra é um McDonald's. O primeiro roubo é mostrado pelo filme de uma forma que é deliberadamente desprovida do glamour que filmes de crime normalmente aplicam às cenas de ação. Cian France não está interessado em fazer a audiência se sentir no meio de um thriller de adrenalina. Ele está interessado em mostrar a mecânica precisa do que Manchester fazia. E mais importante, a estranha gentileza que acompanhava cada crime. Jeffrey entra pelo telhado na madrugada. Desce, se esconde, espera. Quando os funcionários chegam para o turno da manhã e a rotina do dia começa, ele aparece. Armado, mas com uma postura que o distancia imediatamente do estereótipo do assaltante agressivo. Há algo quase formal no jeito como ele conduz a situação. Quase como se aquilo fosse uma transação que incomoda ele tanto quanto incomoda as pessoas à sua frente. Antes de mandar os funcionários para a câmara fria, ele sugere que peguem seus casacos. O detalhe parece pequeno, mas é tudo. O filme usa esse detalhe repetidamente, de formas ligeiramente diferentes a cada vez, para construir o paradoxo que está no centro do personagem. Jeffrey Manchester não é um homem que não se importa com as pessoas que está prejudicando. Ele é um homem que se importa intensamente e faz o crime mesmo assim. E é exatamente essa combinação que cria o desconforto específico que o bom bandido quer que você sinta. Não o desconforto de assistir a algo moralmente simples, mas o desconforto de assistir a algo que se recusa a ser moralmente simples. Ao longo dos 2 anos seguintes dentro do filme, vemos Manchester repetir o esquema em dezenas de locais diferentes, sempre com a mesma precisão, sempre com a mesma cortesia desconcertante. A narrativa não mostra cada roubo individualmente. Isso seria repetitivo e contraprodutivo. Em vez disso, Cian France usa uma montagem que comunica a passagem do tempo e a escalada do esquema sem nunca perder de vista o estado emocional de Jeffrey. Porque o que está acontecendo em paralelo com os roubos é a dissolução progressiva da sua família. O casamento termina. A ex-esposa Talana, interpretada por Melanie Diaz, com uma contenção que faz o personagem parecer alguém que simplesmente não tem mais energia para lutar, obtém a guarda dos filhos e corta o contato de Jeffrey com eles. É aqui que o filme faz algo que muitos thrillers de crime se recusariam a fazer. Em vez de usar a perda dos filhos como combustível para um arco de vingança ou de escalada criminal, Cian France deixa aquela perda simplesmente existir como perda. Jeffrey Manchester não rouba mais porque perdeu seus filhos. Ele já estava roubando antes disso. Mas a ausência deles cria um vazio que você vê sendo carregado por Tatum em cada cena subsequente, não de forma explicada, não através de diálogos que articulam a dor, mas através de uma presença física específica, um modo de estar no mundo que mudou ligeiramente e nunca mais vai voltar ao que era antes. A força-tarefa que caçava o Roofman estava crescendo. O FBI estava envolvido. A imprensa havia dado ao criminoso misterioso que entrava pelos telhados dos McDonald's um apelido que capturava a imaginação do público americano. E Jeffrey Manchester continuava com uma combinação de habilidade real e uma dose crescente de sorte que, como toda sorte, tinha uma data de validade. Em maio de 2000, o filme situa esse momento com uma precisão factual fiel à história real. Manchester tenta o impossível. 2 McDonald's no mesmo dia, na mesma cidade, na Carolina do Norte. A primeira vai conforme o planejado. A segunda não. Um funcionário aciona um alarme silencioso.
Jeffrey foge a pé pelos fundos do estabelecimento, atravessa estacionamentos, tenta criar distância. Mas a polícia está perto demais. Eles o encontram no estacionamento de uma igreja. A poesia involuntária dessa localização, preso no estacionamento de uma igreja, o mesmo tipo de comunidade que anos depois o abrigaria como fugitivo. É o tipo de detalhe que Cian Francis certamente reconheceu imediatamente quando Manchester lhe contou. Não diz nada de explícito. Não carrega uma mensagem didática. Apenas existe como um dos acidentes da vida real que a ficção raramente ousaria inventar. Manchester é levado sob custódia. O julgamento resulta numa sentença de 45 anos de prisão. A cena da sentença no filme é notável pelo que ela não faz. Não há discurso emocional do juiz. Não há momento de catarse dramática para a audiência. Apenas números. 45 anos. E o rosto de Channing Tatum processando isso com uma quietude que é mais perturbadora do que qualquer reação mais expressiva seria. Mas antes de chegarmos ao momento que o filme usa para encerrar o primeiro ato, a festa de aniversário da filha de Jeffrey, onde ele aparece mesmo sabendo que a polícia pode estar próxima. É importante falar sobre a qualidade específica que essa sequência de roubos tem na construção do filme. Porque Cian Francis não está fazendo um documentário. Ele está fazendo um filme sobre um homem. E cada escolha de como mostrar os crimes está a serviço desse retrato humano. A festa de aniversário é a cena que define Jeffrey Manchester para o resto do filme. Ele sabe do risco. Ele vai de qualquer forma. Porque para ele, estar presente naquele momento específico da vida da filha é mais importante do que a segurança. É uma decisão que é simultaneamente irresponsável, autodestrutiva e profundamente paternal. E Tatum joga a cena inteira com aquela tensão específica, a alegria genuína de estar ali com a filha, e o horror crescente de saber que aquilo não vai terminar bem. Quando a polícia aparece e Jeffrey tenta fugir, não há sequência de perseguição espetacular. Há apenas um homem tentando correr e não conseguindo chegar longe o suficiente. Há a inevitabilidade de algo que, no fundo, você sabe que ele sabia que estava chegando. O primeiro ato de O Bom Bandido termina com Manchester preso, condenado, aparentemente sem saída. 45 anos é um número que fecha portas de uma forma que parece permanente. E então o filme faz uma pausa. Não literal, mas estrutural. Um momento de respiração antes de abrir uma porta que ninguém esperava que existisse. Porque Jeffrey Manchester não ficou 45 anos naquela prisão. Ficou 4. E o que ele fez depois é a razão pela qual existe um filme chamado O Bom Bandido. 4 anos dentro do Brown Creek Correctional Institution, e Jeffrey Manchester estava planejando. Não de forma impulsiva. Não com a urgência desesperada de alguém que simplesmente quer sair de onde está. Com a mesma paciência metódica que havia definido cada um dos seus roubos ao McDonald's. Observando rotinas, identificando brechas, construindo a solução peça por peça, até que estivesse pronta para ser executada. O plano que ele desenvolveu era simultaneamente genial e completamente absurdo, o que nessa altura do filme já parece absolutamente consistente com quem Jeffrey Manchester é. Trabalhando na oficina de metal da prisão, ele passou semanas fabricando uma plataforma de compensado que pintou completamente de preto com spray. O objetivo era simples: se esconder embaixo de um caminhão de entrega usando aquela plataforma como camuflagem contra o asfalto. Na escuridão da parte inferior do veículo, uma superfície preta sobre asfalto preto se tornava invisível para qualquer guarda que olhasse de cima.
Em junho de 2004, ele executou o plano. O caminhão saiu da prisão. Manchester saiu junto, preso embaixo dele, sem ser detectado. O Bom Bandido trata essa fuga com o mesmo equilíbrio de humor e tensão que caracteriza o filme inteiro. Cianfrance não transforma a cena em um set-piece de ação. A fuga é mostrada com aquela qualidade quase documental que a película de 35mm e a câmera na mão de Parekh conferem a tudo no filme. Próxima, granulada, sem a distância estetizante que transformaria aquele momento em espetáculo. Você está ali, embaixo daquele caminhão, sentindo o calor do asfalto e o absurdo total da situação. Uma vez livre, Manchester pegou carona até Charlotte. E foi em Charlotte que ele tomou a decisão que transformou sua história de uma fuga comum em algo que jornais do mundo inteiro eventualmente cobririam com uma mistura de incredulidade e admiração involuntária. Ele escolheu se esconder dentro de um Toys R Us. O raciocínio, como Manchester explicou para Cianfrance ao longo de centenas de horas de telefonemas, era pragmático. Lojas desse tipo tinham grandes áreas de estoque nos fundos, onde caixas enormes de brinquedos ficavam empilhadas em corredores, com pouco tráfego de funcionários. Havia espaço suficiente para criar um esconderijo discreto. Havia comida acessível nas prateleiras. Havia banheiros. Havia eletricidade. E havia algo mais importante do que qualquer coisa. Havia uma rotina previsível de funcionários que chegavam e saíam em horários fixos. O tipo de rotina que Manchester havia passado anos aprendendo a ler e a explorar. A equipe de produção de O Bom Bandido encontrou uma loja Toys R Us abandonada que havia fechado havia mais de uma década e a reconstruiu inteiramente para o período de 2004. Esse detalhe merece um momento de pausa, porque o que a designer de produção Inbal Weinberg e sua equipe fizeram é genuinamente extraordinário. Não apenas o layout físico da loja foi restaurado. Toda a merchandise dentro dela é de época, brinquedos que existiam em 2004, embalagens originais, produtos que exigiram meses de pesquisa e garimpo em colecionadores, depósitos e leilões espalhados pelos Estados Unidos. Havia bonecas Gambit. Channing Tatum ficou visivelmente animado quando encontrou as caixas no set, segundo relatos da equipe. Havia bonecas Mary Jane do primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi. E havia roupas de cama do Homem-Aranha do mesmo filme, o mesmo Homem-Aranha onde Kirsten Dunst interpretou Mary Jane Watson. Era nessas roupas de cama que o Manchester Real dormia em seu esconderijo. Cianfrance confirmou isso explicitamente. Não foi uma decisão criativa, foi fidelidade à realidade. E a realidade escolheu, com a sua indiferença habitual ao decoro narrativo, criar aquela conexão impossível entre o homem que estava escondido na loja e a atriz que viria interpretá-lo 20 anos depois. A câmera de Parekh dentro da loja funciona de forma completamente diferente das sequências externas do filme. Lá fora, na Carolina do Norte, a luz natural e as locações reais de Charlotte criam uma abertura, uma sensação de mundo que existe além dos limites do enquadramento. Dentro do Toys R Us, os fluorescentes originais da época, substituídos por lâmpadas T8 a 4300 Kelvin, fiéis ao padrão dos anos 90, criam uma luz que é ao mesmo tempo familiar e levemente artificial, com aquela qualidade específica de espaço comercial, que você reconhece imediatamente, mas que nunca associou antes com intimidade. Parekh e Cianfrance filmaram a loja como se estivessem fazendo um documentário. Câmera na mão, 360 graus livres,
sem iluminação adicional, além do único refletor posicionado na loja inteira. O resultado visual comunica algo importante sobre o estado emocional de Manchester naquele período. Ele está num lugar que foi construído para o consumo público, rodeado de brinquedos, de embalagens coloridas, de uma alegria comercialmente fabricada. E dentro de tudo isso, ele está completamente sozinho. De noite, quando os funcionários vão embora e ele tem a loja para si, há algo perturbador naquele espaço enorme e silencioso que foi construído para ser barulhento e cheio de gente. Tatum joga aquelas cenas com uma liberdade que contrasta diretamente com a contenção das cenas de crime. Como se dentro da loja, por mais improvável que seja, Manchester finalmente pudesse respirar. Ele estabelece um sistema de vigilância usando babás eletrônicas posicionadas estrategicamente para monitorar as entradas e os corredores de funcionários. Acorda cedo o suficiente para estar escondido antes do primeiro turno. Passa os dias na imobilidade, lendo, observando. À noite circula, usa o banheiro, prepara a comida das prateleiras, baby food, balas, M&M's de amendoim, e às vezes simplesmente anda pelos corredores vazios com aquela estranha familiaridade de alguém que mora num lugar que não é seu. Quando o movimento da loja aumentou com as festas de fim de ano de 2004, Manchester expandiu seu território. O Circuit City, abandonado na loja ao lado, tinha entradas que se conectavam à loja de brinquedos. E embaixo de uma escada naquele espaço, ele construiu algo que só pode ser descrito como um apartamento improvisado. Paredes pintadas, pôsteres pendurados, uma televisão, uma coleção de filmes em DVD que ele assistia durante os dias. Era, nos termos mais literais possíveis, um lar que não lhe pertencia em nenhum sentido legal ou moral, mas que ele havia transformado em algo que funcionava como lar de todas as formas práticas. O filme lida com esse período da história de Manchester com um humor que nunca é cruel. Há algo genuinamente cômico na imagem de um foragido da justiça assistindo filmes no Circuit City abandonado, comendo baby food das prateleiras do Toys R Us ao lado, vivendo uma vida de recluso voluntário, em meio a uma quantidade absurda de brinquedos. Cian France abraça esse absurdo sem nunca usá-lo para diminuir o personagem. O humor vem da situação, não da ridicularização de quem está nela. Mas o bom bandido não deixa Manchester ficar confortável no seu esconderijo por muito tempo. E não porque as autoridades o encontrassem. Porque ele próprio não conseguia ficar parado. A mesma qualidade que o tornava um criminoso eficiente, aquela incapacidade de fazer as coisas pela metade, aquele motor interno que Cian France descreveu como a marreta usada para matar uma formiga, também tornava impossível para ele simplesmente existir em invisibilidade. Ele começou a sair. Primeiro cautelosamente, depois com uma confiança crescente que em retrospecto parece quase suicida. Usando o nome de John Zorn, inventando uma história de cobertura que combinava o suficiente de verdade com ficção para resistir a conversas casuais, Manchester começou a se infiltrar na comunidade ao redor da loja. Frequentou uma igreja. Fez amigos. Participou de eventos sociais. E foi em uma dessas saídas que ele conheceu uma funcionária do Toys R Us, do mesmo Toys R Us onde ele morava escondido, chamada Lee Wainscott. Essa é a virada que transforma o bom bandido de um filme de crime inteligente em algo mais difícil de categorizar e mais difícil de esquecer. Porque a relação que se desenvolveu entre Manchester e Lee não foi calculada. Não foi parte do plano. Foi o acidente mais humano possível.
Um homem que queria estar próximo de algo real, de algo caloroso, de algo que não fosse o silêncio noturno de uma loja de brinquedos abandonada, e que se aproximou demais para conseguir recuar. A pergunta que o filme começa a fazer, suavemente, mas com insistência crescente, é esta: quando uma pessoa constrói uma identidade falsa para sobreviver, e dentro dessa identidade encontra uma versão de si mesma que é genuína, qual das duas versões é a real? John Zorn era um homem simples. Trabalhava para o governo americano, estava de passagem por Charlotte, era de Nova York, gostava de crianças e de atividades comunitárias. Tinha um sorriso fácil e uma forma de prestar atenção nas pessoas que fazia qualquer um ao seu redor se sentir genuinamente visto. Era educado, prestativo, o tipo de pessoa que uma congregação pequena adota sem hesitar, porque o mundo tem poucas pessoas assim, e você reconhece quando encontra uma. Jeffrey Manchester construiu John Zorn com os mesmos materiais que havia usado para construir tudo na sua vida. Observação precisa, adaptação rápida e uma inteligência emocional que estava em contradição permanente com as escolhas que fazia. E o problema com personagens construídos com esses materiais é que eles tendem a ficar mais reais do que o construtor pretendia. O Bom Bandido mostra a infiltração de Manchester na comunidade da igreja com um cuidado que evita dois erros simétricos. O erro de mostrar tudo como manipulação fria. O criminoso calculista fingindo humanidade para se proteger. E o erro oposto de suavizar demais o que está acontecendo. O foragido redimido pelo amor encontrando sua verdadeira natureza. Cianfrance recusa ambos. O que ele mostra é mais incômodo e mais verdadeiro do que qualquer uma dessas versões. Um homem que está fingindo e sendo genuíno ao mesmo tempo, e que provavelmente não conseguiria dizer onde uma coisa termina e a outra começa. A relação com Leigh se aprofunda de uma forma que o filme acompanha com paciência que poucas produções americanas contemporâneas se permitem. Não há montagem acelerada de momentos românticos. Não há trilha sonora dizendo ao espectador o que sentir sobre o desenvolvimento desse relacionamento. Há conversas. Há silêncios compartilhados. Há as filhas de Leigh, Lindsay e Dee, que recebem John Zorn com a abertura específica de crianças que reconhecem, quando um adulto está genuinamente presente com elas, não apenas tolerando sua existência. E é nas cenas com as filhas de Leigh que o Bom Bandido atinge sua frequência emocional mais complexa. Porque Jeffrey Manchester tinha filhos. Tinha uma filha, especificamente, cujo aniversário havia sido a cena de sua captura anos antes. E quando ele está com Lindsay e Dee, construindo uma relação com elas através de uma identidade falsa, você está vendo simultaneamente duas coisas: a alegria genuína de um pai sendo pai, e a crueldade involuntária de uma pessoa cultivando um amor que ela sabe que vai abandonar. Tatum joga essa cena sem jamais pedir audiência para absolvê-lo. Ele simplesmente está presente, completamente, generosamente presente, e deixa o espectador trabalhar com o que aquilo significa. O drive de arrecadação de brinquedos para a igreja, organizado por Leigh, dá a Manchester uma oportunidade que ele não pode resistir. Ele rouba brinquedos do Toys R Us, do mesmo Toys R Us, onde mora escondido, para doá-los ao drive da namorada. A camada de absurdo nessa ação é considerável. Mas Cianfrance a joga de forma completamente séria. Porque para Manchester aquilo faz sentido perfeito dentro da lógica que governa suas decisões. Ele não tem dinheiro legítimo. Tem acesso a brinquedos. Leigh precisa de brinquedos para as crianças da comunidade.
A solução é óbvia. O fato de que ele está roubando de um lugar onde mora ilegalmente para ajudar uma causa comunitária, enquanto vive sob identidade falsa. Essa pirâmide de contradições é Jeffrey Manchester em forma pura. O plano de longo prazo envolvia documentos falsos, um passaporte novo, uma identidade nova, uma saída para uma vida completamente diferente. Lakeith Stanfield, como Steve, o ex-colega militar, é o fornecedor desses documentos. E há uma tensão crescente nas cenas entre os dois personagens que vem não de conflito direto, mas de uma divergência de perspectiva que fica mais pronunciada à medida que o filme avança. Steve vê a situação com clareza clínica. Manchester está correndo um risco desnecessário ao permanecer em Charlotte, ao construir relacionamentos reais, ao se tornar visível numa comunidade. Manchester ouve essas avaliações e as descarta com aquela certeza específica de quem acredita genuinamente que consegue controlar mais variáveis do que consegue. O passaporte tem um preço. E a forma que Manchester encontra para pagá-lo é a que vai detonar tudo. Ele decide roubar o próprio Toys R Us, a loja onde mora, a loja onde Leigh trabalha. O planejamento do roubo é mostrado com uma meticulosidade que seria cômica se não fosse tão carregada de presságio. Manchester conhece cada câmera, cada rotina, cada funcionário. Ele escolhe um dia em que Leigh não estaria trabalhando. Porque roubá-la de frente seria um cruzamento que mesmo ele não conseguia justificar. O plano é executado com a mesma precisão que marcou todos os seus roubos anteriores. Mas Leigh estava lá. Ela reconhece Jeffrey apesar do disfarce. A cena é construída em torno desse reconhecimento. O momento em que os olhos de Dunst registram a informação e o personagem processa o que isso significa, o que vai fazer com isso, o que aquela verdade esmaga dentro dela. E ela não diz nada, ela deixa o roubo acontecer. Ela protege Jeffrey de uma forma que não é ingenuidade. É uma escolha consciente, feita por alguém que entende perfeitamente o que está escolhendo e paga o preço emocional daquela escolha em tempo real. O roubo dá errado de qualquer forma. 2 funcionários conseguem escapar e acionar as autoridades. A polícia começa a vasculhar a área. O esconderijo de Manchester, no Circuit City, é descoberto. Uma impressão digital o conecta ao foragido que estava sendo procurado. Membros da igreja reconhecem o rosto do mugshot que começa a circular. E a rede que Manchester havia construído ao redor de si mesmo, que era tanto proteção quanto prisão, começa a se fechar. O que acontece a seguir é o detalhe da história real que Cian France mencionou em entrevistas, como o que mais o tocou de tudo que Manchester lhe contou. Jeffrey tinha um bilhete de avião. Tinha documentos falsos. Tinha uma janela para desaparecer completamente, para o aeroporto, para outro país, para uma vida nova como John Zorn, sem a sombra de Jeffrey Manchester. Estava no carro, a caminho do aeroporto, com o bilhete no banco do passageiro. E então Leigh ligou. Era o aniversário dela. Ela ligou e ele atendeu e a ouviu e tomou uma decisão que era completamente irracional por qualquer cálculo de sobrevivência. Virou o carro. Voltou para Charlotte. Porque não conseguia ir embora sem se despedir dela. O bom bandido não precisa explicar isso. Não precisa colocar na boca de nenhum personagem uma articulação do que aquela decisão significa. Tatum joga a cena da virada. O momento em que a seta pisca, o carro muda de direção, com uma simplicidade absoluta que é mais eloquente do que qualquer diálogo poderia ser. Este é um homem cuja humanidade o tornou um criminoso menos eficiente. E naquele momento, a humanidade ganhou.
Manchester foi ao encontro de Leigh para o jantar de aniversário dela. A polícia estava esperando. A prisão foi rápida, sem confronto, sem fuga. E a sentença adicional, de 32 anos, colocou sobre os 45 originais um peso que fecha o segundo ato do filme com uma brutalidade matemática que dispensa dramatização. Mas antes que o filme chegue ao seu encerramento, há um momento entre Leigh e Jeffrey que acontece após a prisão. E que é, para muita gente que assistiu O Bom Bandido, a cena mais difícil de carregar. Não porque seja violenta, não porque seja melodramática, mas porque é completamente honesta sobre o tipo de dano que se causa quando se é generoso e cruel ao mesmo tempo, quando se ama de verdade e se mente de verdade dentro do mesmo relacionamento. Kirsten Dunst ganhou uma indicação ao Spirit Award de melhor atuação de apoio por este filme. Mas é essa cena específica, essa conversa final entre Leigh e Jeffrey, que justifica não apenas a indicação, mas qualquer reconhecimento que o trabalho dela receber. Porque Dunst consegue fazer algo extraordinariamente difícil. Mostrar uma mulher que foi traída de forma séria e que, ao mesmo tempo, não se arrepende completamente de ter vivido o que viveu. Não porque seja ingênua, mas porque a experiência foi real, mesmo que a identidade por trás dela fosse falsa. O filme termina com uma sequência de fotografias e imagens reais de Manchester, cobertura de jornais da época e uma entrevista com a verdadeira Leigh. E de repente, o filme e a vida real se superpõem de uma forma que reorganiza tudo que você acabou de assistir. Porque os rostos que você vê nas fotos são os rostos de pessoas que existem de verdade, que sofreram de verdade, e que de alguma forma ainda falam sobre aquele período das suas vidas com algo que se aproxima, estranhamente, de gratidão. Existe uma forma muito fácil de fazer um filme ambientado nos anos 90 e no início dos anos 2000 parecer um filme ambientado nos anos 90 e no início dos anos 2000. Você coloca músicas da época na trilha. Você encharca o filme em filtros de cor que evocam a estética analógica daquele período. Você usa figurino e objetos de cena como sinalizações. Olha, isso é 1998. Repare no telefone celular do tamanho de um tijolo. Repare no Walkman. É uma abordagem que funciona como shorthand visual, mas que mantém o espectador sempre ligeiramente fora da história, sempre ciente de que está assistindo a uma reconstituição. Derek Cianfrance e Andris Parek fizeram a escolha oposta. E é uma das razões pelas quais O Bom Bandido parece, quadro a quadro, não uma reconstituição de um período, mas uma janela direta para dentro dele. Parek e Cianfrance se conhecem desde 2009, quando trabalharam juntos em Namorados para Sempre. Nos anos entre aquele filme e O Bom Bandido, os dois seguiram caminhos paralelos que os tornaram ainda mais complementares como colaboradores. Parek ganhou um Emmy pela direção de Succession e trabalhou em House of the Dragon, acumulando experiência com produções de escala muito maior do que O Bom Bandido. Cianfrance dirigiu The Place Beyond the Pines, The Light Between Oceans e a minissérie Eu Sei Que Isso É Verdade. Quando os dois se reencontraram para O Bom Bandido, traziam consigo uma linguagem comum já estabelecida e anos de experiência adicional que tornavam essa linguagem mais refinada. A decisão de filmar em película 35mm, especificamente em Super 35, usando o negativo Kodak Vision Tris 500T na câmera Nikon LT, não foi simplesmente nostalgia técnica. Foi uma resposta direta às demandas específicas desta história.
O filme se passa num período pré-digital, num mundo onde a textura analógica da realidade ainda era o padrão. Filmar em película significava que o visual do filme pertencia organicamente àquele mundo, em vez de simular esse pertencimento através de pós-produção. Parek falou sobre isso com uma clareza que vai além da justificativa técnica. Ele disse que a película tem uma qualidade indescritível, que é superior para a pele dos atores, que os grãos e as imperfeições criam uma beleza específica que o digital ainda não consegue replicar, e que há algo no processo de filmar em película que muda fundamentalmente a relação da equipe com o material que está sendo capturado. Com digital você revisa imediatamente. Com película, você confia. E essa confiança, segundo Parek, muda o ambiente no set de uma forma que os atores sentem. O próprio processo de filmagem em O Bom Bandido era radicalmente diferente do padrão hollywoodiano. Cian France não diz ação, não diz corte. Ele simplesmente diz aos atores para começarem quando estivessem prontos, e o que determina o fim de uma tomada é o rolo de película acabando. Nesse esquema, tudo o que é capturado é material válido. O momento antes de um ator decidir que começou, o momento depois de uma cena tecnicamente concluída, quando o ator ainda está no espaço do personagem. Parek mencionou que Cian France capturou material nesses intervalos que acabou no corte final. Isso cria uma qualidade específica de performance que você sente sem necessariamente identificar. Os atores em O Bom Bandido não parecem estar fazendo cenas. Parecem estar habitando situações. A diferença é sutil na descrição e imensa na experiência de assistir. A câmera de Parek é quase sempre na mão. Ele opera pessoalmente, uma escolha deliberada que mantém o DP em contato direto com a performance, capaz de seguir os atores de forma orgânica, em vez de esperar que eles cheguem a uma marca previamente determinada. Parek descreveu isso como dançar com os atores. A câmera não documenta a performance de fora, ela participa dela. E essa participação é especialmente evidente nas sequências dentro do Toys R Us, onde a câmera pode se mover 360 graus, sem encontrar obstáculos de iluminação. Porque a decisão foi de usar exclusivamente a iluminação existente da loja. A escolha de iluminação para o interior da loja merece atenção específica porque é onde a filosofia visual do filme fica mais explícita. A equipe encontrou um Toys R Us abandonado que havia fechado aproximadamente 12 a 15 anos antes. Os fluorescentes originais ainda estavam lá. Eles substituíram as lâmpadas queimadas por lâmpadas T8 a 4300 Kelvin, o padrão dos anos 90 e início dos anos 2000. E filmaram sob essa iluminação com apenas um refletor adicional em toda a loja. O resultado é aquela luz fria e levemente esverdeada que você associa imediatamente com espaços comerciais de uma certa época, com supermercados e lojas de departamento que frequentou quando criança. Com uma familiaridade que precede qualquer análise consciente. Filmar sem luzes no chão também significava liberdade total de movimento. A câmera podia ir a qualquer lugar sem encontrar equipamento de iluminação no caminho. E para um diretor e um DP, que trabalham com atores de uma forma que prioriza o espontâneo sobre o coreografado, essa liberdade não era luxo. Era condição essencial. O design de produção de Inbal Weinberg complementa todas essas escolhas, de forma que vai além da reconstituição de época. A loja Toys R Us que Weinberg e sua equipe construíram não é apenas visualmente correta para o período. Ela tem a qualidade de um lugar que foi habitado, que acumulou a textura específica de um espaço que existe no tempo.
Os produtos nas prateleiras não estão dispostos com a simetria de um set de cinema. Estão dispostos da forma que estariam numa loja real de 2004. A equipe de Weinberg foi indicada ao prêmio da Set Decorators Society of America pelo trabalho neste filme, e é fácil entender por quê. A trilha sonora de Christopher Bear, que anteriormente foi integrante do grupo Grizzly Bear, opera de uma forma que seria fácil de descrever de forma incorreta. Não é uma trilha discreta que fica no fundo. Mas também não é uma trilha que usa convenções musicais para dizer ao espectador o que sentir sobre cada cena. O recurso mais preguiçoso disponível para um compositor de cinema. Bear compôs algo que tem a qualidade de uma conversa paralela, presente o suficiente para contribuir com a atmosfera emocional de cada sequência, mas que nunca compete com as performances ou com o silêncio, quando o silêncio é o que a cena pede. Há uma qualidade levemente melancólica em boa parte da partitura, que é completamente adequada para um filme que é simultaneamente engraçado e triste, que celebra a humanidade do seu personagem central, ao mesmo tempo que documenta o dano que essa humanidade causa. Bear encontrou o tom certo. Não sentimental, não clínico, mas algo entre esses dois polos que o filme inteiro habita. O editing de Jim Helton é outro elemento que merece reconhecimento porque é invisível da forma certa. O Bom Bandido tem 126 minutos de duração, e não há um momento em que você sente o peso do tempo. Helton construiu um ritmo que se ajusta à natureza de cada sequência. Mais ágil nas cenas de roubo, mais lento e contemplativo nas cenas de relacionamento, com uma fluidez nas transições que reforça a sensação de que a história flui de forma orgânica em vez de ser conduzida de ponto a ponto. Há uma cena no filme onde Jeffrey está sozinho na loja fechada à noite, andando pelos corredores com uma lanterna, e a câmera simplesmente o segue. Não há diálogo. Não há narração. Há apenas um homem num espaço vazio que foi construído para ser cheio de crianças felizes. E o contraste entre o lugar e a situação do homem comunica algo sobre isolamento e deslocamento que nenhuma quantidade de diálogo expositivo conseguiria articular. Essa cena existe porque Cian France confia na imagem, confia no ator, confia na câmera de Parek e na luz dos fluorescentes de época e no silêncio. E essa confiança, em última análise, é o que define a linguagem visual de O Bom Bandido. Um filme que não explica quando pode mostrar. Que não dramatiza quando a realidade já é dramática o suficiente. Que encontrou na imperfeição orgânica da película de 35mm, na liberdade de movimento de uma câmera na mão. E na textura de locações reais da Carolina do Norte, um visual que pertence completamente à história que está contando. Quando O Bom Bandido estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no dia 6 de setembro de 2025, a reação imediata da crítica foi de surpresa genuína. Não porque o filme fosse inesperadamente bom. A combinação de Cian France, Tatum e Dunst já criava expectativas razoáveis. A surpresa era de outro tipo. Era a surpresa de um público acostumado com a seriedade quase opressiva dos filmes anteriores de Cian France, se deparando com algo que, sem abrir mão da profundidade emocional que é a marca do diretor, era visivelmente, inegavelmente divertido. Toronto reagiu com entusiasmo. As sessões de imprensa geraram a palavra que qualquer distribuidor quer ouvir saindo de um festival: crowd pleaser. O Bom Bandido era um filme que agradava plateias amplas sem se tornar superficial, que conseguia ser acessível sem ser condescendente. Para a Paramount Pictures,
responsável pelo lançamento americano. Aquilo era exatamente o que queriam ouvir sobre um filme com orçamento de 19 milhões de dólares, que precisaria competir em salas comerciais contra blockbusters de centenas de milhões. O lançamento americano aconteceu no dia 10 de outubro de 2025, uma semana depois da data original de 3 de outubro, ajuste comum no calendário de lançamentos que não indicava problemas com o filme. No Brasil, a Diamond Filmes lançou O Bom Bandido em 16 de outubro do mesmo ano. O fim de semana de estreia nos Estados Unidos gerou 8,1 milhão de dólares em 3.340 salas, posicionando o filme em segundo lugar no box office americano atrás de Tron. Ares, que estreou no mesmo fim de semana, com um orçamento incomparavelmente maior e as expectativas correspondentes. Para um filme como O Bom Bandido, estrear em segundo lugar com aqueles números representava um resultado respeitável. Não espetacular, mas respeitável. No segundo fim de semana, o filme caiu 54%, chegando a 3,7 milhões, terminando em quinto lugar. Ao final de sua carreira em salas, O Bom Bandido havia arrecadado 23 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, e 11 milhões em outros territórios, totalizando 34,7 milhões de dólares em todo o mundo. Contra o orçamento de produção de 19 milhões, sem contar os custos de marketing, que tipicamente equivalem a pelo menos o mesmo valor. O resultado não foi o de um sucesso retumbante de bilheteria. Mas também não foi um fracasso. Foi o tipo de performance que um filme desta natureza realista e adulta consegue no mercado americano contemporâneo, dominado por franquias e propriedades intelectuais reconhecidas. O que salvou O Bom Bandido de ser apenas mais um caso de filme aclamado pela crítica com resultados modestos de público foi a sua recepção junto às audiências que efetivamente foram assistir. O CinemaScore, a empresa americana que pesquisa reações imediatas do público na saída das sessões de estreia, deu ao filme uma nota B+. O que para esse tipo de drama adulto é um resultado muito positivo. Significa que as pessoas que compraram ingressos saíram satisfeitas. Mais do que satisfeitas, saíram querendo falar sobre o filme. Do lado da crítica, o consenso foi amplamente favorável. No Rotten Tomatoes, O Bom Bandido acumulou 87% de aprovação entre os críticos, baseado em 217 avaliações. O texto consensual da plataforma captura bem o espírito da recepção. O filme foi descrito como uma virada de tom desarmantemente doce para Derek Cianfrance, irregular como narrativa, mas expertamente calibrado para os pontos fortes de Channing Tatum como protagonista imensamente agradável. No Metacritic, a pontuação de 66 sobre 100 indica recepção geralmente favorável, com o tipo de variação que sugere divisão entre críticos que queriam mais aprofundamento e aqueles que apreciaram exatamente o que o filme oferecia. A crítica do site Roger Ebert, escrita por um dos colaboradores do site em Toronto, foi uma das mais citadas durante o período de lançamento, não pela sua aprovação, mas pela sua ressalva central. O texto descreveu O Bom Bandido como um filme elegante, mas incurioso, tão preocupado em mostrar o quê da história de Manchester que não se incomodou em examinar o porquê. Para esse crítico, o filme estava tão encantado pelo carisma do seu protagonista que recuava diante das perguntas mais difíceis. Por que um homem com as capacidades de Manchester fez as escolhas que fez? O que a história real diz sobre o sistema que o formou?
O que diz sobre as vítimas dos seus crimes? Além de mostrar que elas usaram casacos antes de entrar na Câmara Fria? É uma crítica legítima e vale examiná-la com honestidade. O Bom Bandido é deliberadamente um filme que toma o ponto de vista de Lei e do pastor Ron, as pessoas que vivenciaram Manchester com empatia, que viram nele algo que transcendia os seus atos. Cian France foi explícito sobre essa escolha em entrevistas. Mas ao adotar essa perspectiva como a perspectiva do filme, o Bom Bandido inevitavelmente coloca em segundo plano as pessoas que entraram em câmaras frias sem escolha. Os funcionários de McDonald's, que não tinham poder de negociação na situação, que viveram aquele trauma independentemente de quão educado foi o homem que os colocou lá. Isso não invalida o filme, mas é uma limitação real que um espectador honesto deve reconhecer. O Bom Bandido é um filme sobre a humanidade de Jeffrey Manchester. E é extraordinário nessa função específica. O que ele não é, e nunca pretendeu ser, é um exame completo das consequências humanas de tudo que Manchester fez. O Guardian publicou uma crítica que descreveu Tatum e Dunst como sustentando o filme com muito esforço. O título original da crítica usava a expressão heavy lifting, caracterizando Longa como intermitentemente eficaz. Uma avaliação mais cautelosa do que entusiástica, mas que reconhecia a qualidade central das performances, mesmo sem se render completamente ao filme. Por outro lado, publicações como The Hollywood Reporter foram mais generosas, com David Rooney descrevendo a química entre Tatum e Dunst como doce com veias de melancolia, e elogiando Cian France por encontrar um equilíbrio tonal que os seus filmes anteriores nunca tentaram. A ideia de que o Bom Bandido representa uma expansão do repertório emocional do diretor? Uma prova de que ele consegue ser ao mesmo tempo profundo e acessível. Foi recorrente nas críticas mais favoráveis. No contexto dos prêmios, o Bom Bandido não teve a temporada de premiações que alguns previram durante a corrida pré-TIFF. Kirsten Dunst foi indicada ao Spirit Award de melhor atuação de apoio. Um reconhecimento que pertence completamente ao trabalho dela, independentemente de qualquer resultado. A equipe de design de produção recebeu uma indicação da Set Decorators Society of America pelo extraordinário trabalho de reconstrução da loja Toys R Us, de época. Mas o filme ficou fora das grandes corridas do Oscar e do BAFTA. O que para alguns foi uma surpresa e para outros refletia a percepção de que, apesar das suas qualidades consideráveis, o Bom Bandido não tinha o peso temático ou a ambição formal que costuma ser recompensada pelas academias. Há um argumento a ser feito de que essa ausência das grandes premiações diz mais sobre os critérios das academias do que sobre a qualidade do filme. O Bom Bandido faz aquilo que se propõe a fazer com uma precisão e uma integridade que poucos filmes americanos de 2025 conseguiram. Ele é emocionalmente verdadeiro, tecnicamente sofisticado, magnificamente interpretado e conta uma história que ninguém poderia ter inventado. O fato de que faz isso com leveza em vez de peso, com humor em vez de solenidade, não o torna menos sério como obra cinematográfica. Na verdade, há um argumento a ser feito de que é precisamente essa leveza o maior feito do filme. Fazer uma comédia de crime emocionalmente honesta é muito mais difícil do que fazer um drama sombrio e introspectivo. O tonal management de O Bom Bandido, a capacidade de ser engraçado numa cena e devastador na próxima, sem que nenhuma das duas coisas pareça falsa. É um feito de direção.
de roteiro e de performance que merece mais reconhecimento do que recebeu na temporada de premiações de 2025 e 2026. O que O Bom Bandido definitivamente conquistou foi o tipo de boca a boca que sustenta filmes além do seu fim de semana de estreia. As pessoas que foram assistir voltaram querendo recomendar para outros. E essa qualidade específica de um filme que cria no espectador o desejo de compartilhar a experiência é, no final das contas, o tipo de legado que dura mais do que qualquer estatueta. Depois que O Bom Bandido estreou e chegou ao Paramount+, Derek Cianfrance recebeu um telefonema de Jeffrey Manchester, da penitenciária de segurança máxima onde cumpre pena, com o tempo limitado que o sistema penitenciário permite para ligações. Manchester disse ao diretor: Derek, preciso te agradecer. Se eu pudesse te dar um abraço, daria. Acabei de desligar o telefone com minha irmã. Ela atendeu minha ligação. A gente conversou por 30 minutos, como se ainda estivéssemos no colégio. Era como se não houvesse nada entre a gente. A irmã de Manchester havia visto o filme. E o filme havia feito algo que anos de correspondência e telefonemas não haviam conseguido. Havia devolvido para ela uma versão do irmão que ela conseguia reconhecer. Que conseguia amar, que conseguia atender quando o telefone tocava. Isso não absolver Jeffrey Manchester de nada. Ele continua preso. As pessoas que ele trancou em câmaras frias continuam tendo memórias daqueles momentos. Os filhos que ele perdeu o contato passaram anos sem pai por escolhas que ele fez. Nada disso desaparece. Mas a história que Cianfrance contou, e a forma como a contou, fez algo que o cinema raramente consegue fazer fora dos seus melhores momentos. Criou compreensão onde havia distância, e criou espaço para que pessoas ao redor de Manchester se aproximassem de novo. É difícil pensar num efeito mais concreto que um filme pode ter no mundo real. O que O Bom Bandido diz sobre o cinema americano contemporâneo é tão interessante quanto o que diz sobre Jeffrey Manchester. Em um mercado dominado por sequências, universos cinematográficos expandidos e propriedades intelectuais com reconhecimento garantido, um filme baseado numa história verdadeira de um criminoso obscuro da Carolina do Norte, com orçamento de 19 milhões, sem explosões, sem efeitos especiais, filmado em película, encontrou uma audiência. Não a audiência de um blockbuster, mas uma audiência real, que foi aos cinemas, que reagiu com nota B+ no CinemaScore, que saiu das salas querendo recomendar para outras pessoas. Isso importa, porque significa que existe espaço, mesmo no mercado americano de 2025, para filmes que confiam na história humana como força suficiente para sustentar 2 horas de atenção, que não precisam de escala para criar impacto, que podem ser pequenos em orçamento e enormes em ambição emocional. E O Bom Bandido é enorme em ambição emocional. O que Cianfrance estava perseguindo ao longo de 4 anos e meio de telefonemas com Manchester não era apenas a história de um crime extraordinário. Era uma resposta a uma pergunta que seus filmes sempre fizeram, de formas diferentes. O que fazemos com as pessoas que amamos e que nos decepcionam? O que fazemos com nossas próprias contradições? Com a distância entre quem queremos ser e quem as nossas ações revelam que somos? Em Namorados para Sempre, essa pergunta era respondida com desolação. 2 pessoas que se amavam genuinamente e não conseguiam salvar o que havia entre elas. Em O Lugar Além dos Pinheiros, era respondida com consequências geracionais que se espalhavam ao longo de décadas. Em O Bom Bandido, a resposta é mais generosa, mais aberta.
mais próxima do que Leigh Wainscott e o pastor Ron demonstraram na vida real. A ideia de que a empatia pode alcançar lugares onde o julgamento moral simplesmente trava. E que isso não é fraqueza, mas uma forma específica de sabedoria. Channing Tatum entregou neste filme o trabalho mais completo da sua carreira. Isso não é uma afirmação pequena, considerando que Magic Mike e 21 Jump Street demonstraram um talento genuíno que o cinema mainstream frequentemente subestimou. Mas há uma diferença qualitativa entre ser bom em filmes, que exigem carisma e coordenação física, e ser revelador em um filme que exige abertura emocional total. O que Tatum fez em O Bom Bandido é deste segundo tipo. Jeffrey Manchester nas mãos de um ator menos corajoso seria um personagem simpático, mas unidimensional. O criminoso de bom coração que faz coisas erradas por razões certas. Nas mãos de Tatum, ele é algo mais complicado e mais verdadeiro. Um homem cuja bondade genuína e cujos erros genuínos coexistem sem resolver um ao outro. Kirsten Dunst, como já foi dito, é a descoberta do filme para qualquer um que ainda não havia prestado atenção devida ao trabalho dela fora dos grandes filmes de estúdio. A indicação ao Spirit Award foi merecida. Mas a real medida do que ela fez em O Bom Bandido é o quanto Leigh Wainscott parece uma pessoa real. Não uma construção dramática que existe para servir ao arco do protagonista, mas uma mulher com uma vida interior própria, com escolhas que fazem sentido dentro da sua própria lógica, com uma dignidade que nenhuma reviravolta da história consegue diminuir. Para o público brasileiro que teve acesso a O Bom Bandido nos cinemas em outubro de 2025, o filme chegou numa tradução de título que capturou perfeitamente o paradoxo central da história. O Bom Bandido é exatamente o que o título sugere: um bandido que é genuinamente bom. Ou um homem bom que é genuinamente bandido. Dependendo de qual cena você está assistindo no momento em que faz essa avaliação. A Diamond Films fez uma escolha de marketing inteligente ao optar por esse título, porque ele funciona tanto como convite quanto como promessa. E o filme cumpre essa promessa completamente. Vale dizer algo sobre quem deveria assistir a este filme e quem pode não se conectar com ele. Se você vai ao Bom Bandido esperando um thriller de crime com tensão constante e reviravoltas de roteiro, você vai ficar surpreso com o quanto o filme desacelera nas sequências de romance e de cotidiano. Cian France não está interessado em manter você na beira do assento durante 2 horas. Ele está interessado em fazer você se importar com as pessoas que está mostrando. E esse processo às vezes exige paciência. Se você vai esperando um filme que vai responder definitivamente se Jeffrey Manchester é um herói ou um vilão, também vai ficar frustrado. O Bom Bandido recusa essa pergunta desde o início e não muda de posição no final. Manchester fez coisas sérias que causaram dano real a pessoas reais. Ele também amou de forma genuína. Criou conexões humanas que duraram muito além das circunstâncias que as criaram, e ainda hoje permanece em contato com o cineasta, que passou 4 anos e meio ouvindo sua história. Mas se você vai disposto a assistir a um filme que trata seus espectadores como adultos capazes de sustentar ambiguidade moral, que confia nas suas performances ao ponto de deixar o silêncio trabalhar, quando o silêncio é mais eloquente que o diálogo, que tem o humor suficiente para ser genuinamente engraçado em determinados momentos, e a seriedade suficiente para ser genuinamente emocionante em outros. O Bom Bandido vai entregar tudo isso e provavelmente mais. Há uma cena que fica
Uma cena que muitas pessoas que assistiram ao filme mencionaram como aquela que continua presente na memória semanas depois. É a cena onde Jeffrey Manchester, no carro, com o bilhete de avião no banco do passageiro, recebe a ligação de Leigh e vira o carro. Não há música dramática cobrindo esse momento. Não há close-up prolongado do rosto de Tatum, expressando conflito interior. Há apenas um homem que faz uma escolha. E a câmera de Parekh, que registra isso com a mesma tranquilidade documental com que registrou tudo no filme. Aquela cena é O Bom Bandido em miniatura. Um filme que entende que os momentos mais importantes da vida humana raramente chegam acompanhados de trilha sonora. Raramente se anunciam como momentos importantes e raramente fazem sentido completo no instante em que acontecem. Um filme que confia que você, espectador, consegue carregar aquele momento consigo e fazer o trabalho de entendê-lo. Jeffrey Manchester ainda está preso. Sai em pouco mais de uma década, se tudo correr conforme o calendário atual. A história real ainda está sendo escrita. Como Cian France disse em entrevistas, ela continua acontecendo enquanto ele fala. A irmã voltou a atender as ligações. A irmã viu o filme e reconheceu o irmão dentro dele. O Bom Bandido não vai mudar o mundo. Mas mudou alguma coisa dentro de uma família em algum lugar na América. E isso já é mais do que a maioria dos filmes consegue.